Olha, meus amigos, estamos chegando para trazer aqui uma informação, na verdade, a repercussão de uma informação de última hora, a saída de Celso Rotti do comando técnico do Juventude. Sempre os meus recados aqui no canal para nova tendência serviços de síndico profissional, para melhor administração do seu condomínio, o telefone WhatsApp 54 99613 1404. Bom, o Celso Rotti não é mais técnico do Juventude. A assessoria de imprensa do clube divulgou nas redes sociais a nota em que esclarece que o pedido partiu do próprio treinador e que foi aceito pela direção do clube. Celso Rotti deixa o comando técnico do Juventude com 28% de aproveitamento desde que assumiu. É verdade, sim, que o Celso Rotti iniciou o trabalho no Campeonato Brasileiro, onde não tinha mais o que fazer, já estava praticamente rebaixado o Juventude. Aliás, estava matematicamente rebaixado o Juventude, não tinha mais como contratar para melhorar um pouco o time, e o Rotti chegou para dar já prosseguimento num trabalho de transição que seria necessário para o Juventude em 2023. Pois a gente imaginava que isso pudesse acontecer logo após a eliminação contra o São Luís na quinta-feira na Copa do Brasil. Não aconteceu ali. As coisas foram demorando um pouco mais para acontecer. Isto é, a gente até imaginava que depois do jogo ou aconteceria na própria quinta-feira à noite esse anúncio de saída, mais tardar na sexta-feira, mas quando o tempo foi passando, a expectativa era de que ele fosse ficar pelo menos até a reta final do Campeonato Gaúcho, quando se avizinhava uma eliminação do Juventude no Campeonato Gaúcho. Embora isso ainda não tenha ocorrido e pode até nem ocorrer, mas no andar da carruagem, sem uma atitude sendo tomada, muito possivelmente era o caminho que o Juventude estava se dirigindo à eliminação do campeonato estadual. Pois bem, hoje pela manhã, como falei na abertura do vídeo, a assessoria comunicou a saída do Celso Rotti por um pedido do próprio treinador que foi aceito pela diretoria do clube. As coisas aos poucos começam a fazer sentido. Eu estava desde a última quinta-feira à noite tentando contato com o presidente Fábio Pizzamilli, via WhatsApp, fazendo algumas perguntas justamente referentes ao Celso Rotti, se aconteceria um anúncio, qual é o valor de multa rescisória e tudo mais, e o presidente, que é sempre muito solícito, não respondeu. Eu penso que não respondeu justamente porque era uma situação que estava ainda sendo conversada nos bastidores. A gente sabia que tinha correntes no Juventude que queriam a saída do Rotti e outras pessoas que queriam a manutenção do Celso Rotti. Bom, o certo é que o Celso não fica. E se ele pediu para sair, eu tenho certeza que isso aconteceu justamente pela boa relação que ele tem com alguns membros da direção e que, muito possivelmente, ele não quis evitar, aliás, ele quis evitar, ele não quis causar maior constrangimento do que já estava sendo criado com o seu trabalho que, infelizmente, não surtiu resultado. Há quem diga que o Juventude tem um elenco fraco, eu até acredito que não é um elenco que corresponda à demanda da Série B que vem aí, mas deveria estar muito melhor no Campeonato Gaúcho. O Juventude tem um investimento maior do que clubes do interior do estado e tem, por exemplo, um meio-campo com 4, 5 jogadores que jogariam em qualquer um dos times do interior do estado. Então, poderia estar rendendo mais, deveria estar rendendo mais, mas não estava rendendo. O Celso Rotti é um técnico que eu não posso dizer qual ainda vai ser a sequência dele na carreira, se ele vai ser campeão aqui ou ali, se vai dar certo nesse seu retorno no Juventude, não deu. O Celso, com algumas medidas extremamente pragmáticas, conservadoras, até ultrapassadas, ele sempre se preocupou nesse período em que esteve à frente do Juventude, mais no resguardo defensivo do que propriamente dito por tentar alguma coisa quando o time precisava. Foi o caso agora contra o São Luís, e eu me debrucei muito sobre o que aconteceu lá, e era uma situação difícil de explicar. Sacar um meio-campista, um meia-armador, que é o caso do Vitinho, e colocar um zagueiro para o time atacar mais, não fazia sentido, porque mesmo que a gente fosse considerar que 3 zagueiros dariam uma sustentação defensiva para soltar os laterais do Juventude, sabia-se que isso podia acontecer sem mexer nenhuma peça. É só puxar um volante para uma linha de 3 e liberar os laterais. Mas não, ou então ele podia sacar um volante para botar um zagueiro e manter um meia, mas não, ele preferiu evitar que o Juventude corresse mais riscos quando era inevitável correr riscos. E por que eu estou falando deste lance em específico? Porque
é muito do que nós já vimos e ouvimos falar do Celso Roth ao longo de toda a sua carreira. Um técnico conservador, o pessoal bota o rótulo de retranqueiro, eu acho que é resumir demais a ópera, mas o Celso não conseguiu fazer um bom trabalho no Juventude. O Celso teve dificuldade para utilizar os jovens do Juventude, a base do Juventude. O melhor lateral esquerdo que o Juventude teve, numa amostragem pequena, é verdade, contra o Grêmio, foi o da Rocha. Ele entrou no segundo tempo, o Juventude melhorou, reagiu no jogo, e o que aconteceu com o da Rocha, dali então não jogou mais e até nem lista pegou em alguns jogos. O Juan, que teve um início legal no final do Brasileiro do ano passado, hoje é carta fora do baralho. O Rafinha demorou bastante para entrar no time, ao passo que vem outros caras de fora que simplesmente entram e têm uma paciência eterna, ou tinham, do treinador. Então o Celso não conseguiu agradar, tanto na equipe que ele dizia estar construindo, quanto nas atitudes que tomava em relação a escolhas que fez para a utilização da base e durante os jogos quando tinha que fazer algum tipo de alteração. O Roth não foi bem no Juventude, não foi bem. E a saída dele é autoexplicativa. Só quem diz que é um erro o Juventude trocar de técnico, ou é quem não está por dentro do que acontece no Juventude, aqueles cronistas de longe que querem cagar tese sobre o que acontece aqui em Caxias do Sul, mas que não sabem da missa à metade, ou, lógico, o pessoal que seca o Juventude. É uma saída autoexplicativa, ao mesmo passo que se tinha uma boa confiança de que o Roth fosse liderar essa reconstrução do Juventude, a prática mostrou que ele não estava sendo capaz de fazer isso. Neste domingo, a partir das 7, tem a live pré-Caju, onde esse vai ser um dos temas, entre outras informações, comigo, com o Matheus Maciel e dessa vez também com a participação do Bruno Muck. Domingo, 7 da noite, a gente aguarda você aqui no canal do YouTube.